Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. A saudade aumenta, mas nós estamos orando e pedindo a Deus que tudo isso acabe. Já não aguentamos mais ver salas vazias, né? E nós vamos, nesse momento, fazer a nossa devocional como de costume. E hoje eu gostaria de ler para vocês o texto da Palavra de Deus, que eu creio que vocês conhecem, já ficou exposto há alguns meses na nossa sala, que se encontra em João 14:6, que diz: Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um texto muito lindo, onde fala, né, de três coisas importantes que Jesus é. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A tendência do ser humano é traçar seus próprios caminhos, né? E nem sempre são caminhos que agradam a Deus. Em Provérbios 16:25, lemos o seguinte, da palavra de Deus: há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de mortes. E esse caminho de morte não é o que Deus deseja para nós. Quando Ele deu o seu Filho para morrer na cruz, foi para que tenhamos vida e vida em abundância. Não é uma vida cheia de riqueza, de prosperidade, mas uma vida abundante que agrade a Deus e que nos leve, né, ao céu. Ele diz também que Ele é a verdade. Hoje vivemos num mundo onde a verdade ela é relativa. Nem tudo que eu penso que é verdade, você pode concordar. Mas de uma coisa eu posso afirmar, que Jesus, ele é a verdade absoluta. Não existe outro meio de chegarmos a Deus, a não ser por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz também que ele é a vida, né? E o propósito de Deus na nossa vida, ele é tremendo. E o desejo dele é que tenhamos vida abundante, conforme diz aqui no livro de João, e no capítulo 10, no versículo 10, que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu não sei o caminho que você tem traçado, eu não sei a verdade que você tem acreditado, não sei. Eu não sei como está a sua vida, se você tem procurado no seu dia a dia fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque o desejo dele é que vivamos uma vida sadia, vivamos aqui na terra uma vida que nos leve a agradar a Deus e nos leve também ao céu. Temos que começar aqui uma vida de uma maneira que agrada a Deus e que nos dá também a salvação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vê que vivíamos, né, uma vida de pecado, mas Ele nos resgatou. E aquele que ainda não foi resgatado, o desejo de Deus é que você possa alcançar, você possa aceitar, entregar a sua vida a Jesus, para que você tenha certeza de salvação. Hoje nós vamos ter assim uma junção dos professores do Geração Mais, né? Como também outros professores vão estar participando da nossa aula. E a gente pede que você possa estar atento a tudo que vai ser feito, né? Que você possa separar um momentinho na sua casa e possa estar assistindo às nossas aulas. Como vocês podem ver, né, hoje nós vamos estar também com esse tema aqui, festa no céu. Hoje é dia de festa no céu. E a festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. É um tema já conhecido de vocês, mas que vocês possam pensar, né? Imagine você saber que vai ter festa em um lugar porque você decidiu por aquilo. Que você possa estar, né, procurando
entregar sua vida ao Senhor, para que você possa ter direito, né, de chegar ao céu. Neste momento, eu vou passar a palavra para a Andresa, onde ela vai fazer o momento de gratidão, né, pelos aniversariantes do mês. Mas antes de Andresa falar, vocês vão ouvir uma música muito especial por uma pessoa que também é aniversariante do mês, Danilo. Danilo é uma bênção, vocês conhecem, e nós também somos gratos a Deus pela vida de Danilo, que este mês fez mais um aniversário. Que Deus abençoe vocês. Tenham, né, um bom dia, um abraço, né, e que vocês possam ser abençoados por Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Olá, hoje o motivo de gratidão vai ser diferente. A gente não vai estar tirando do pote. A gente vai estar agradecendo a Deus pelos aniversariantes do mês de abril. Que aí está aqui os aniversariantes. Deisiane, Eduarda Kelly, José Jorge, Emanuel Francisco, Arthur Victor, Gabriel Bezerra, Iveson Orfeu, Laís Laura, Luana Fabrícia, Luiz Guilherme, Luiz Miguel, Carlos Fernando, Gabriel Augusto, Laila Jasmine, Laiane Alves, Lorena Vitória, Lucas Eduardo, Nathalie, Tainá Ellen, Thalita Ellen, Poliane Barbosa, Willis Eduardo, Yasmin Vitória, Rony Elton Silva, Vinícius de Souza, Jonathan William, Mariana de Moura, Misael Marcos e Vanessa Barros. A gente agradece pela vida de vocês e deixa esse versículo para a meditação de vocês, que se conta em Eclesiastes 12:1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais vocês venham dizer: não tenho neles contentamento. Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora a gente vai estar orando pela vida dos aniversariantes. Oremos. Senhor Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e o teu cuidado. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a vida de cada aniversariante, Senhor, desse mês. Que essa novidade, Senhor, possa estar dando a eles, Senhor, um recomeço, Senhor, de viver tudo aquilo que o Senhor quer para a vida deles. Que o Senhor possa estar abençoando eles, Senhor, abençoando seus familiares, Senhor, os protegendo. Em nome de Jesus, amém. Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. É bom estar aqui mais uma vez, né?
podendo falar com vocês. A saudade continua, né? A saudade é grande. E no momento nós precisamos, né, estarmos aí nessa quarentena. Mas breve, né, em nome de Jesus, estaremos juntos na nossa aula presencial. Eu espero que todos estejam bem, que Deus ele possa estar derramando a sua graça e a sua misericórdia nas nossas vidas. Amém? Bem, nós iremos falar um pouco hoje sobre um tema bastante conhecido nosso, né, que é a festa no céu. Todo ano nós trazemos esse tema para que possamos fazer uma reflexão do valor que Cristo ele tem nas nossas vidas. O tema é: hoje é dia de festa no céu. E eu queria saber se você já parou, né, para pensar sobre os cuidados que Deus ele tem com cada um de nós. Em sua palavra nós nos deparamos com a imensidão do amor de Deus sobre nós, dessa imensidão nas nossas vidas. Porque a Bíblia ela nos diz que Deus ele nos ama, com certeza. Um texto clássico, um texto bastante conhecido nosso, que fica lá em João 3,16, que eu creio que muitos já até mesmo decoraram, né? Que diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então veja só, ao fazer uma breve análise sobre a vida de Jesus Cristo aqui na terra, nós percebemos que a todo instante ele estava preocupado de fato em trazer vida, e vida em abundância, para todos aqueles que nele criam. A Bíblia nos fala sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, o verso 20, que essa mulher há muito tempo ela sofria de uma hemorragia, e ela pensa consigo mesma: se eu tão somente tocar em Cristo, eu serei curada. E aquela mulher tocou em Cristo e foi curada. Também nós percebemos lá em Marcos, capítulo 10, o verso 46, que nos fala sobre o cego Bartimeu, aquele que clamava por misericórdia a Cristo Jesus, e Cristo o curou. Também nós percebemos lá em Lucas 19, o publicano, não é? Aquele publicano que tem a sua vida, não é, totalmente transformada pelo encontro que ele tem com Cristo Jesus. Todos esses receberam não só uma cura física, mas também uma cura espiritual, não é? Uma cura que, com certeza, todo ser humano ele precisa dessa cura espiritual. E falando em cura espiritual, eu queria falar com vocês nesse momento sobre os 7 pontos inegociáveis do Evangelho. É inegociável porque você não pode comprar, você não pode ter por mérito, mas isso você só pode ter pela graça de Deus. Pela graça de Deus na nossa vida. Quando nós analisamos a Bíblia, nós percebemos que a natureza pecaminosa do homem e as suas consequências, elas são chamadas de más notícias, não é? Ou notícias ruins. E com certeza, notícias ruins, ninguém quer ouvir. Ninguém espera ouvir, não é? Nós queremos notícias boas, mas a nossa realidade é essa. Existem algumas notícias que são ruins na nossa vida como seres humanos. E eu creio que uma das piores é o pecado. O pecado é a maior doença do ser humano. O pecado é aquilo que afasta o homem de Deus. O pecado, ele nada mais é do que uma desorganização do projeto que Deus criou inicialmente. Vemos no primeiro livro bíblico que tudo o que ele fez era bom e em sua magnitude a perfeição se fazia presente. Ou seja, tudo que Deus fez era bom. Lá em Gênesis capítulo 1 e o verso 1, começa dizendo que no princípio criou Deus. Ou seja, Deus ele criou todas as coisas. Ele criou o céu e a terra. Quando chega lá no verso 31 do mesmo capítulo, nós iremos ler que ele nos diz o seguinte: e viu Deus tudo quanto tinha feito,
e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o dia sexto. Então Deus, ele cria tudo na sua perfeição. Deus, ele cria tudo com uma plenitude de perfeição que só ele mesmo possui. E o texto lá vai dizer que o Senhor Deus fez brotar na terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja só, mas Deus, ele vai deixar um decreto, ele vai dizer o seguinte, ao homem, Adão e a Eva: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Observe que no jardim do Éden o conhecimento do bem e do mal já era acessível aos moradores, Adão e Eva. E que comer ou não o fruto da árvore do conhecimento fazia parte de uma escolha, ou seja, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Mas, tentados pelo mal, os dois comeram o fruto, e uma das consequências disso foi a morte espiritual de ambos. Ou seja, a partir do momento que desobedeceram a Deus e comeram no fruto, eles tiveram a morte espiritual decretada naquele momento. E com certeza isso trouxe consequências para as suas vidas. O texto diz que uma das consequências, né, em relação à mulher, Deus vai dizer, ó, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, aqui fala sobre a questão da submissão e a questão das dores de partos, que a mulher, a partir daquele momento, ela estava sujeita. E Adão, ele diz, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 3, o verso 16 e 17. Mas isso não quer dizer que o trabalho ele é maldição. O homem ele já trabalhava. Pelo contrário, o trabalho é uma bênção. Mas o texto diz que agora o trabalho do homem ele seria árduo. No capítulo 3, vemos as consequências desse pecado original, que trouxe a toda a linhagem humana a hereditariedade do mal e a escolha entre o bem e o mal. Lá em Romanos capítulo 3, verso 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, toda a humanidade pecou. Em Romanos capítulo 5, verso 1 diz, portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, nós nascemos em pecado. E quando nós pecamos, ou seja, nossos primeiros pais pecaram, uma das primeiras consequências que nós iremos perceber nas nossas vidas é a morte. O homem agora ele tem dias contados. O interessante é que essa morte ela pode ser física. O que seria essa morte física? A morte física, o texto lá diz o quê? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, verso 19. Está ligada diretamente com o nosso tempo aqui como ser humano. A mortalidade é um fardo que nos foi dado e todos temos um tempo aqui na Terra. É como se a partir daí todo ser humano ele nascesse com a data de validade. Há pessoas que vivem 60, 70, 80, 100 anos, mas o que a gente percebe é que chega um momento que ele morre. Lá em Romanos capítulo 6 e o verso 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. E nós, como seres humanos, nós recebemos esse salário. Nós estamos aqui agora diante da morte espiritual. Lá na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1 e 2, diz, e nos vivificou, estando nós mortos
em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades e do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso diz respeito à nossa natureza humana, na qual sempre estamos propícios ao pecado. Adão e Eva tinham uma condição eterna com Deus, com certeza, nós percebemos isso. Uma relação íntima ali de vivência. Isso foi quebrado no momento da desobediência. Eles morreram espiritualmente. A morte espiritual é o afastamento de Deus. Mas também nós temos a morte eterna. A morte eterna é a vida longe de Deus. É o renegar Deus com todas as forças, sem nenhuma possibilidade de conversão. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, o verso 28 diz: e assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer enquanto nós estamos vivos. Porque a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. Morreu, nós iremos prestar conta a Deus de tudo aquilo que nós fizemos durante a nossa vida. E a morte eterna é o marco final da nossa relação com Deus. A graça nos permite ainda escolher viver ou não para Cristo, sem qualquer preço. Já na fase final, a morte eterna, a graça não será mais permitida, e o sofrimento eterno será uma consequência para aqueles que não quiseram Deus. Ou seja, para o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois que ele morre, segue-se o juízo. Morreu, não podemos fazer mais nada. E o homem, quando a gente fala sobre a questão da morte, surge uma preocupação. O que fazer para não morrer? E o homem ele vai entender que através das obras ele pode ser salvo. Que através das obras ele pode ter um relacionamento com Deus. O interessante é que as obras estão aqui relacionadas com as más notícias. E por que será? Obras são aquilo que nós fazemos em prol de alguém ou de alguma coisa. É como se a gente quisesse se reconciliar com Deus através dos nossos méritos. Mas veja o que é que nos diz lá em Isaías 64 e o verso 6. Que nós somos podres e imundos por causa do pecado. As nossas boas ações, ou seja, as nossas obras, que pensamos ser um limpo, pano, um lindo manto de justiça, não passa de trapos imundos, ou seja, um pano bem sujo. Nós murchamos como as folhas no outono, e os nossos pecados nos levam sem destino, como um vento que faz as folhas voarem. Veja só, o texto diz que as nossas obras, a nossa justiça, não tem valor nenhum diante, da soberania de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, o verso 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, isso é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Somos salvos pelo amor de Deus, não por aquilo que nós fazemos para Deus ou para os outros. Estamos aqui diante das más notícias, Notícias que nós não queremos ouvir, notícias que, de fato, nos chamam a atenção. Mas o que eu tenho a dizer a você é: então, enquanto não houver o arrependimento dos nossos pecados e um novo nascimento, não haverá como burlar o caminho até os céus. Se não houver arrependimento dos nossos pecados, nós não teremos como chegar a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas tenha calma, ainda não é o fim. Nós falamos sobre as notícias ruins. Vamos falar agora daquilo que é bom, E espero que você assimile. Espero que você tenha discernimento e absorva aquilo que eu vou falar. O texto conhecido lá em João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Essas são as boas novas.
Essas são as boas notícias, o amor de Deus. Lá em 1 João, capítulo 4, o verso 7, diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Note que o amor é uma dádiva, e mesmo cada pessoa sendo diferente, Cristo ele nos diz: ame e seja aquele que faz a diferença na vida de alguém. A Bíblia está sempre nos ensinando a amar. De repente, nós estamos aqui diante de um símbolo que nos representa Cristo Jesus. Jesus Cristo, estamos aqui diante de um símbolo que representa Jesus Cristo. O seu amor foi tão grande, que ele teve que vivenciar nossas experiências, ser julgado inocentemente, morto pelo seu próprio povo, por nossos pecados, para que hoje pudéssemos ter vida eterna. João capítulo 1, verso 1 a 4, nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Veja só, desde o princípio, Cristo ele já estava, Cristo ele já existia, tudo foi feito por ele. E o texto diz que sem ele não haveria vida, que sem ele não haveria salvação. Cristo, ele sendo Deus, ele não se poupou, mas se entregou, para que o homem tivesse uma segunda oportunidade de voltar para o plano original de Deus. Filipenses capítulo 2, o verso 5 e 8 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. Nós estamos aqui diante de outro símbolo, de outro ícone, que é a cruz de Cristo Jesus. A cruz, por um lado, ela é lugar de morte, mas acima de tudo, lugar de vergonha. E era uma morte que estava reservada aos piores marginais, aos piores homens daquela época. Mas, por outro lado, ela é o lugar de triunfo. A cruz é o lugar de vencer e destruir o pecado. O lugar onde se realizou o maior ato de amor em Cristo Jesus. Quando Cristo ele foi crucificado, quando ele foi morto e sepultado pelos nossos pecados. E essa, com certeza, é a maior forma, a maior realização de amor que o homem, que a humanidade, ela pôde presenciar. Deus, ele amando a todos nós. Esse amor puro, esse amor que Deus ele tem derramado em nossas vidas. A cruz ela significa que havíamos recebido mais uma chance de sermos considerados filhos de Deus. Lá em Isaías 53, a partir do verso 4, diz: apesar disso, ele colocou sobre si mesmo as nossas dores, ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós ficamos pensando que ele estava sendo castigado por Deus por causa de seus próprios pecados. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. O seu corpo foi maltratado por causa de nossas desobediências. Ele foi castigado para nós termos paz. Ele foi chicoteado e nós fomos curados. Nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Nós abandonamos os caminhos de Deus e seguimos os nossos próprios caminhos. Apesar disso, Deus ele jogou sobre ele a culpa e os pecados de cada um de nós. O texto diz que Cristo ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados. Nos foi dado com certeza uma segunda chance de nos redimir dos nossos pecados.
Isso só é possível porque a graça de Deus transbordou em nossas vidas. Se não fosse a graça de Deus, o que seria de nós? A graça, essa graça que é favor não merecido, nos faz entender o tamanho do seu amor por nós. Uma vez que ele poderia ter deixado a humanidade seguir o seu próprio caminho, o seu destino de morte. Mas como alguém pode ter acesso à vida eterna? A resposta é por intermédio da graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Então que você possa entender esse plano de salvação e aplicar na sua vida. Lá em Lucas capítulo 15, o verso 10 diz: eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E nesse momento eu lhe faço este convite, que você reflita nessa mensagem, que você possa entender que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém pode ir até Deus a não ser por Cristo Jesus. Que você possa meditar, que o Espírito Santo ele possa estar falando ardentemente ao seu coração nesse momento. Você entendeu o plano da salvação? Você deseja ter Cristo como seu Salvador? Lembre-se que a festa no céu. Se o Espírito Santo ele lhe tocou e você entendeu que você tem urgência, que você precisa aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você possa nesse momento estar fazendo essa oração, que você possa estar falando com Deus neste momento. Senhor Jesus, eu quero me tornar o seu seguidor. Eu venho a ti reconhecendo que sou um pecador, justamente merecendo a condenação eterna. Sei que não há nada que eu possa fazer para me tornar aceitável ao Senhor através dos meus próprios esforços, mas pela graça sou salvo em teu santo nome. E que Deus ele possa te abençoar neste momento. Amém? Que Deus nos abençoe. Estarei esperando aí a sinalização de todos aí que assistiram essa aula, ok? Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz. Graça e paz. Nesse momento nós vamos orar por todas as famílias do nosso projeto. Oremos. Nosso Deus e Pai que está no céu, nós queremos te agradecer pelas bênçãos que tu tens derramado na vida, Senhor, de cada família, na vida de cada aluno do nosso projeto. Neste tempo, ó Deus, difícil, Senhor, de pandemia, onde, ó Deus, alguns familiares estão sofrendo, Senhor, com este coronavírus, nós queremos te pedir, Senhor, que tu estendas a tua mão e a tua misericórdia na vida daqueles que estão doentes. E queremos, Senhor, te pedir também que tu abençoe e que tu possa estar consolando as famílias já enlutadas devido, Senhor, a este vírus. Senhor, sabemos que estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas assim como tu venceste o mundo, Senhor, nós também venceremos. Nós queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, que tu estejas nos refugiando nestes momentos, nos momentos de tribulação, de angústia, Senhor, que sintamos a tua presença bem perto de nós, para que a gente possa estar superando, ó Deus, todos os obstáculos e dificuldades, Senhor, neste mundo. Te pedimos, ó Deus, que tu deis esperança, Senhor, aos corações e que cada um saiba, ó Deus, que não está sozinho neste momento. Fica conosco, nos abençoe e que em breve estejamos juntos novamente, Senhor, com as aulas presenciais, para que, ó Deus, possamos nos ajudar uns aos outros. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Olá, pessoal. Gostaria de dar aqui um aviso e também um pedido para todos os pais que estão nos ouvindo. Nós estamos tendo alguns probleminhas com alguns pais, né, que não estão conseguindo conciliar o tempo do celular, né, e dividir esse tempo com o seu filho. Então, nosso apelo é que você possa fazer uma rotina bem feita para que seu filho tenha acesso às aulas. Nós estamos disponibilizando nosso canal para todas as faixas etárias. E também nós sabemos que os alunos estão também tendo aulas virtuais das escolas.
Então, como a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se há tempo para tudo, é possível, né, você nos ajudar nesse sentido, que você possa estabelecer o tempo que o aluno irá assistir à aula virtual e também dar os feedbacks para os nossos monitores, né? Mandar a sua imagem ou responder o questionário. Então, que você possa nos ajudar neste momento e, com certeza, seu filho será abençoado, você será abençoado e o nosso projeto também. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.